Amigos do mundo maior aqui presentes, pedimos o vosso apoio nos trabalhos da tarde e noite de hoje, e lembrando, como os companheiros amigos da casa nos pediram, o aniversário de publicação do Livro dos Espíritos, os 45 anos da Folha Espírita, e também vamos nos lembrando da Páscoa, do exemplo de abnegação e todas as lições que o Mestre Jesus nos legou, mostrando que a grande reforma, a grande mudança é aquela produzida dentro de nós mesmos, a influência do Espírito nas organizações humanas. Por isso que não adianta apenas o raciocínio puro e simples, precisamos nos voltar ao bem e sempre nos sintonizar pedindo a ajuda dos mentores, do nosso Pai, para que possamos vibrar no bem, pensar no bem e agir no bem. E assim nós pedimos apoio para as atividades do livro Sexo e Destino, capítulo 7, na noite de hoje. Nos abençoa, Pai, e muito obrigado a Jesus, que assim seja. Não é o capítulo 7. Bom, então eu falei errado, desculpa. Isso aí não tem nada. Sei, não acabou. Então, desculpa, perdão. Joia. Sempre tem um general, né? Não, estou falando que as pessoas pensam que vai. Eu não sei. Tá bom. Mas eu. Desculpa. Ele não terminou. Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Sexo e Destino, porém hoje nós vamos fazer uma revisão, desde o começo até o capítulo 6. Eu aproveitei, consultei uns amigos lá do Kardec Spiritist Society of Florida, e aproveitei os estudos que eles fizeram, dei uma pequena modificação e vamos rever o que foi dito e discutido nesses 6 capítulos do Sexo e Destino. Então vamos hoje discutir o capítulo 1 ao 6. Diz Emmanuel que o amor é a essência do universo. Isso nós não temos dúvida. Continua ele: as criaturas, nós, nascemos para aprender a amar. O sexo é o legado sublime e o lar é refúgio santificante. E agora vem essa colocação bastante importante de Emmanuel, que amor e sexo plasmam, criam, fixam responsabilidades naturais na consciência de cada um. E ninguém lesa alguém afetivamente sem ter que reparar o que fez. Sexo à vontade, não tem problema, vamos sair aí, aproveitar a noite, vamos cair na farra, na gandaia. Caiam. Depois vão chorar amanhã, numa nova encarnação, porque não tem mais nenhuma função, ficam todos jogados aí num canto, não tem função sexual, não tem nada, e não entende por quê. Deus me abandonou, Deus não quis. Não é bem assim, gente. Tudo tem uma razão. Os únicos que fazem coisas erradas somos nós. Deus cria tudo perfeito. Então, que efeito, dentro do conteúdo doutrinário, que efeito terão para o espírito imortal em suas vidas futuras, suas experiências sexuais e sua conduta como encarnado? Isso vai ter repercussão? Muitas, como nós vamos ver. Nesta obra nós vamos encontrar as respostas a esta e a outras indagações relativas
ao relacionamento sexual humano. Sexo não é para dar uma satisfação, óbvio que é, porque isso é o que nós conseguimos entender hoje, na nossa pequenez. Mas imaginem no universo se só existisse o sexo e não tivesse outras coisas. Seria uma coisa tão irrisória, tão sem significado para o universo como um todo, que ficaríamos aí olhando para o chão, como eu digo sempre, sem evolução. O conteúdo doutrinário que isentou este tema também, sexo e destino, amor e consciência, liberdade e compromisso, culpa e resgate, lar e reencarnação, homossexualismo, poligamia, divórcio, inibições físicas e crimes sexuais. Todos esses temas, portanto, serão analisados na análise, no estudo deste livro, mas sob o foco da espiritualidade, em especial o foco da lei de ação e reação. Plantio é livre, colheita obrigatória. Ninguém escapa. Ah, eu sou o melhor. Melhor o quê? Ninguém é melhor que ninguém. Somos todos iguais. Se fôssemos efetivamente melhor, nenhum de nós estaríamos aqui. Estaríamos num mundo muito mais avançado, mais evoluído. Mas estamos aqui, vamos tentar entender tudo isso que vai ser estudado, assimilar e vamos caminhar. Vamos dar mais um passo. Então vejam, os personagens do livro. André Luiz, como autor do livro. Pedro Neves, o pai de Beatriz. Beatriz, esposa de Nemésio Torres e mãe de Gilberto. Mãe de Gilberto, estou repetindo, guardem isso. Marina, filha de Cláudio e Márcia. Nemésio Torres, marido de Beatriz e pai de Gilberto. Félix, mentor espiritual ligado ao grupo. Cláudio Nogueira, marido de Márcia, pai de Marina e pai de Marita. Marita, filha de Cláudio e Márcia. Márcia, mulher de Cláudio. Aracélia, mãe biológica de Marita. Gilberto Torres, filho de Nemésio e Beatriz. Moreira, obsessor de Cláudio. Salomão, farmacêutico. Não vai aparecer ainda, mas no transcorrer do livro nós tomamos conhecimento. Deixa de fotografar o slide. Pois não. Então vejam, por que nós estamos fazendo questão de dizer isso? Porque esses serão os personagens que estarão envolvidos na trama do livro, dentro da ação e reação. Obrigado, André Luiz, então, estando ali refletindo muito após a desencarnação, daqueles que sofrem o desencanto, de todos aqueles que esperam o céu teológico, fácil de granjear. Não, eu sou um bom, aí, sou bonzinho, nunca prejudiquei ninguém. Na hora que eu morrer, Deus está me esperando. Eu vou lá ver anjo tocar harpa, vou ficar o tempo todo não fazendo nada. Isso não existe, gente. Por favor, nem passe pela cabeça a título de brincadeira, porque isso não existe. Isso aí é utopia, brincadeira, gozação, isso não existe. O próprio Cristo comentou: meu Pai não cessa de trabalhar, por que nós não trabalharíamos? E muito, no nível evolutivo que nós estamos, cada vez mais. Então exigimos, continua André Luiz nas suas reflexões, resposta afirmativa aos absurdos da fé convencionalista, dogmática, que reclama a integração com Deus para si só, excluindo pretensiosamente da paternidade divina aqueles que não comunguem a visão acanhada. Se você é do meu time, da minha religião, então está tudo bem. Se não for, está fora. O que é isso? Quem somos nós para falar uma bobagem dessa? Deus não criou religiões. Nenhuma
encaminhou Jesus Cristo como nosso modelo e guia da humanidade, que veio e trouxe uma doutrina, uma filosofia de vida. Mas então o Espiritismo não é religião? Não, ele só é religião quando nos religa a Deus. Religião, religare. Quando eu me ligo a Deus, então eu estou em comunhão com Deus. Mas não uma comunhão de dogma, uma religião de dogmas, preceitos e outras coisas mais. Isto não existe. Tais reflexões do André Luiz surgiram ao reparar que um companheiro em nosso lar, Pedro Neves, trabalhador infatigável no auxílio ao próximo, humilde e lúcido. Hoje, vejam só, vou fazer questão de parar e refletir. Humilde e lúcido. Jamais demonstrou cansaço nos seus empreendimentos socorristas. Vou repetir. Humilde e lúcido, jamais demonstrou cansaço nos seus empreendimentos socorristas. Guardem isso. Humilde e lúcido. Então vejam, tais reflexões, então, o que vai trazer para nós? Vale o que a pena pensarmos na influência emocional que mantemos mesmo depois de partirmos e como essa ligação está difícil. Sim. E como essa ligação continua nos afetando onde quer que estejamos. Morreu, acabou. Que conversa é essa? A vida simplesmente continua. Briguei com o Hugo, não gosto do Hugo. Eu desencarnei, ele virou santo e eu também. Isso não existe. Viu, Yara? Não briga comigo não, viu? Isso não existe. Então veja bem, nós temos que realmente continuar, procurar nos acertarmos, buscar as diferenças, colocar em prática aquilo que o Cristo falou, amor a Deus e amor ao próximo, perdoando quanto? Uma vez, não é isso? Uma vez? 70 vezes 7 vezes. Por isso nós todos já renascemos pelo menos 10.000 vezes aqui. E olha o nível que nós estamos. Um dando tiro lá no outro, um matando o outro. Aqui é a minha linha, como eu brinco sempre, aqui é minha pátria, ali não é. Quem passar aqui toma um tiro e morre. O que é isso? Como ainda ontem eu atendi um espírito, cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro? Falei, está no caixão, vai ver nas gavetinhas do caixão. Quer dizer, ninguém leva nada. Nós temos que aproveitar esse momento para crescermos. Mas não, estamos aqui brigando, discutindo. Voltando ao Neves, vamos ver como é que ele vai se comportar. Então, Neves havia desencarnado há 40 anos e deixou a esposa Enedina, ainda jovem, e 3 filhos pequenos. Enedina casou-se pela segunda vez e com seu novo esposo, muito astuto, multiplicou rapidamente e de forma duvidosa os bens que Neves deixou. Sua esposa, antes uma pessoa simples, se apaixonou pelas comodidades, gastando o tempo terrestre em esbanjamentos e desperdícios, até chegar às derradeiras viciações nos desvarios do sexo. E aí? E aí? Como é que fica? E aí, como é que fica? Vamos esbanjar, vamos fazer? Deus não proíbe nem obriga ninguém, as leis estão aí. Nós é que vamos escolher o caminho. Aquilo que nós escolhermos, plantarmos, o universo vai mandar de volta. Plantei coisa boa, vou colher coisa boa. Plantei coisa errada, vou colher coisa errada. Está em nossas mãos. Deus sabe que somos pequeninos. Vamos crescer ou não? Depende de cada um de nós. Enedina já havia desencarnado há pelo menos 10 anos
e foi acometida pela icterícia, decorrente do quê? Do excesso de bebida alcoólica. Isso foi o que foi dito já, nós só estamos relembrando, porque hoje é uma revisão. Neves tentou então todos os processos de socorro à esposa. Ele era humilde, tranquilo, tá? Guardem bem. Então ele tentou todos os processos de socorro à esposa. Porém a mesma encontrava-se escravizada às forças que a recolheram e com as quais se consorciou levianamente, não havendo outro recurso senão qual? Esperar. Que saída? Milagre? Não, isso não existe. Nós só vamos dar um passo avante se nós nos prepararmos. Se nós não nos prepararmos, ficaremos estacionados. Nesse estacionamento em que nós nos locupretarmos, gostarmos e ficarmos, acontecer uma mudança, uma elevação do planeta como ocorre atualmente, indo de provas e expiações para a regeneração, na nossa acomodação nós simplesmente iremos para outra paisagem, para outro planeta, simplesmente isso. Vai ser mais difícil? Escolha nossa. Escolha nossa. Temos muita dificuldade em desocupar o lugar familiar, bem como entender o uso do livre-arbítrio pelo companheiro e o destino dos filhos. Vocês percebem que nós somos dono da família, no nível que nós estamos? Minha mulher, meu marido, minha esposa, meu homem, minha mulher, enfim. Nós criamos e mentalmente estamos sempre julgando isso. É meu. Que meu? Não existe posse. Nós vamos ver aqui decorrendo os ensinamentos que se pensa até, se fosse comigo eu mataria. Então olha, isso é o que acontece. Eu posso fazer, mas ela não. Eu posso trair, mas ele não. Ou ele pode e eu não posso. Vocês percebem a confusão mental que nós estamos? Propriedade. Quem é propriedade de alguém? Ninguém. Nós nascemos juntos para corrigir as bobagens que fizemos na outra vida. E muitas delas, pode crer, fizemos coisas que eu não quero nem saber das minhas. Porque o pouco que eu tive conhecimento foi de arrepiar. Então, olha, vamos arregaçar as mangas e trabalhar no limite das nossas forças, gente. Porque o Cristo deixou claro: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Seus dois filhos, Jorge e Ernesto, fascinados pelo delírio do dinheiro fácil, se animalizaram, esquecendo completamente o lado espiritual da vida ensinado pelo Neves, pelo pai. Olha como nós somos rasteiros, todos nós olhando pelo chão, para o chão, continuamente agregados, grudados no chão. E eu vou brincar de novo: caixão não tem gaveta, ninguém vai levar nada. Ninguém leva nada. Ninguém veio passar férias. Nós viemos aqui para desenvolver novas condições, novas performances, para poder um dia chegar até Deus o mais rápido possível. Continuando. Atualmente, em idade madura, os filhos são negociantes abastados e inescrupulosamente ou inescrupulosos, nem de jeito nenhum registram a presença do Pai, conforme ele está dizendo para o André Luiz. Por que não registram a presença do Pai? Vejam a importância de cada um de nós, meus amigos.
apesar dele agora desencarnado, mas ele era um advogado. Ele estava preocupado com as questões digamos, da educação moral, da religiosidade dos filhos? Nem um pouco. Então veja a importância de nós mostrarmos aos nossos filhos e netos, desde o começo, o que seguir, como seguir. Depois, se não quiserem seguir, a nossa parte está feita. Aí é problema deles, de livre e espontânea vontade, estão escolhendo outros caminhos. A filha Beatriz, com quase 50 anos, permanece ligada ao pai pelos laços do espírito. Foi a única que manteve-se fiel ao princípio moral que ele lhes legara. Os outros não quiseram nem saber. Apesar dele ser um advogado, ele tentou mostrar para ele. Não, nem aí. Nem um pouco. Se estiverem em dúvida, pode perguntar. Posso fazer um comentário que eu lembrei? Eu lembro da doutora ter falado uma vez para nós, a doutora Maneira, para a gente tomar, quando a gente lembrar do pai e da mãe e dos parentes, em vez de lembrar das coisas gloriosas que fizeram por aqui, no terra a terra da vida, para a gente lembrar só dos princípios morais ou das coisas espirituais que nos ensinaram. E essa seria a melhor maneira de reverenciar os nossos parentes, né? Isso é fundamental, é verdade. Lembrei dela. Porque coisas materiais, veja, vocês todos nós, como eu disse, segundo o Dr. Inácio Ferreira, já reencarnamos pelo menos 10.000 vezes. O que foi feito dessas 9.999 vezes? Cadê as coisas materiais? Alguém lembra de alguma coisa? Vamos em frente. Beatriz encontra-se agora com câncer e à beira da morte. Além disso, outros problemas envolvendo seu marido e seu único filho que a estão atormentando. Pai e filho. Ela lembrava do pai com muito amor, observando então que quando partimos, nossa família poderá vir a receber a influência das outras pessoas ou não. Lógico, vejam a nossa posição. Estamos no trânsito, o Hugo chega e te dá uma fechada. Você vai continuar tranquilo, sereno, não é verdade? Coitada da minha mãe. Caso não estejam bem preparados, poderão se perder facilmente. Então, olha a importância, meus amigos e amigas. Quando nós partirmos daqui, a família será preenchida por outros. Tanto nós homens como nós mulheres. Tudo muda, tudo continua. São experiências que nós precisamos passar. André dispôs-se a ajudar um amigo e juntos rumaram para a crosta terrestre em direção à casa da filha de Neves. Lá chegando, o que aconteceu? Encontraram Beatriz repousando, abatida extremamente e demonstrando enorme cansaço. Amaro, um enfermeiro espiritual, estava lá na cabeceira para ajudá-la. Beatriz estava com os olhos cerrados, pois experimentava dores agudas, e Neves então aplicou fluidos para aliviar as dores da filha. O que são os fluidos? Deu um passe espiritual, mas deu com o coração, não com a boca. Fazer as coisas sem vontade é melhor não fazer, que não serve para nada. Tem que fazer para valer. Neves ainda estava muito bem, estava ajudando, humilde. Estou insistindo nisso para vocês prestarem atenção que vai acontecer. Daqui a pouco ele vai à casa. Com profunda sensibilidade mediúnica, Beatriz não percebia a presença do pai, mas lembrava da ternura do genitor e reconectava-se
com a ingenuidade infantil a ele, lembrando dos tempos quando era criança, como era gostoso estar com meu pai, os ensinamentos, etc, etc. Em função disso, lágrimas vinham-lhe à sua face e ela chamava, clamava pelo pai. Nesse momento, uma jovem encarnada, aparentando 20 anos, entrou, tomou-lhe o pulso, aplicou-lhe um anestesiante injetável. A doente não esboçou reação face ao auxílio magnético que havia lhe insensibilizado os centros de força. Em seguida, a moça sentou-se em sua poltrona de vinho, próximo à janela, como já foi dito pelo Dr. Marujo, e ali, apesar de estarmos todos conscientes na vida espiritual, o que ela fez lá? Enquanto acendeu um cigarro, simplesmente isso. Cadê a atenção, os cuidados que se dá a um paciente numa condição dessa, um paciente terminal? Então, nem aí, como diz, eu não tô, essa cuidadora, dane-se o paciente. É diferente hoje, é óbvio que nós temos gente séria, mas uma grande parte não está nem aí. Ou eu estou brincando, estou aqui delirando, meus amigos e amigas. Não, eu vejo problema na nossa indiferença. A indiferença é muito grande, é muito grande. A dor não é minha, é dele, é do outro, dane-se. Nós temos que vivenciar isso para poder dar o melhor que nós temos. Então, apesar de estarmos conscientes da vida espiritual, enquanto ainda não estamos preparados emocionalmente para entender o processo evolutivo, temos dificuldades de lidar com a dor daqueles que amamos e nos desequilibramos. É muito fácil nós nos desequilibrarmos. Neves informou André que aquela moça se chama Marina, é contadora do escritório do seu genro e que a pedido dele desempenhava ali funções de enfermeira improvisada. André aproximou-se da moça e percebeu, espantado, que formas, pensamentos denunciavam uma realidade interna muito diferente da aparência externa. Será que nós, cada um dos senhores, eu me incluo no meio, realmente somos isso que nós estamos olhando um para o outro? Aqui nós podemos esconder ainda, mas no mundo espiritual não. A nossa aura é o nosso cartão de visita. Quando chegamos, basta as pessoas do mundo espiritual olharem e vão saber quem nós somos. Aqui não, aqui você disfarça, faz um monte de bobagem para não perceber. Mas lá não tem chance. Então, quadros vivos ali naquele momento de observação do André surgiam em sua tela mental da Marina e estampavam suas lembranças da noite anterior ao lado de um homem maduro. Repentinamente, Marina mudou a tela mental para outro homem, tão jovem quanto ela. Via-se nos mesmos lugares em companhia dele e juntos teciam sonhos. Marina revelava a condição de uma mulher dividida entre o carinho de dois homens, demonstrando ao mesmo tempo medo e arrependimento. Medo e arrependimento. Neves se revoltou com os quadros mentais. Neves, que era o quê? Equilibrado, lúcido, tranquilo, revoltou-se com os quadros mentais da moça. Aqueles homens que apareciam nas lembranças da moça, quem eram? Respectivamente, seu genro Nemésio e o neto Gilberto, filho de Nemésio. Ou seja, marido e filho de Beatriz. Exato. Vocês percebem? Que situação chata. Reflexões de Neves. Então, após, dizendo ele, refletindo, após a desencarnação,
achamos-nos na segunda fase da própria existência. E ninguém na Terra consegue imaginar as novas condições que nos tomam de assalto. De começo, renovamos a vida. Equipes salvadoras, apoio na prece, estudo das vibrações, escola da caridade. Ensaiamos felizes o culto do quê? Dos grandes sentimentos humanos. E aí, o que acontece? Depois, continua nas reflexões, quando trazidos de retorno ao trabalho mais íntimo, que é dentro da família, na área doméstica, que supunhamos varrida para sempre da memória, o que acontece? Como na situação especial de meu caso, a didática é outra. Não aconteceu isso com o André Luiz também? Agora eu vou para minha casa, vou me encontrar com a minha esposa, com meus filhos, tal, né? Chegou a esposa, já estava casada com outro. Olha o choque. Ninguém é dono de ninguém. Ninguém tem posse em cima de ninguém. E aí a conclusão que vem de todos esses ensinamentos. Isso nos lembra o quê? A nossa vida cotidiana, que nós precisamos estudar, ouvirmos palestras, e quando temos que praticar o que sabemos ser o certo, o que nós fazemos? Como diz na gíria, escorregamos na maionese, falseamos. Você percebe? Agora imagine nós, que nos dizemos cristãos, seguidores do Cristo. Quanto mais responsabilidade teremos, porque a quem muito for dado, deste muito será exigido. Então, eu só vou no centro uma vez por semana, mas você vem, procura, lê alguma coisa, estuda. Agora imagine aqueles que frequentam com regularidade, assumem compromissos, fazem a caridade, como é que fica? Neves conta para André Luiz o que aconteceu. Comentou que, embora os anos de trabalho na crosta, junto a pessoas com problemas semelhantes ao dele, não se conformava. Enedina já havia desencarnado, fazia 10 anos, acometida pela icterícia decorrente, como já foi dito, do excesso de bebida alcoólica. Então ele, vendo ali sua filha Beatriz em aguda crise de sofrimento, resolveu buscar o genro para que ele desse atenção, assistisse à filha. Qual foi a decepção dele? Neves continua relatando lá para o André Luiz. Encontrou Nemésio num lugar horrendo, na companhia de Marina. Havia junto aos dois entidades perturbadoras que iam e vinham com os corpos seminus, verdadeiros vampiros articulando os trejeitos indignos. Neves entrou em desespero, pois percebia que estava havendo uma luta interior entre o homem velho e o homem novo, o homem renovado que ele aspirava a ser. 10.000 reencarnações, meus amigos e amigas. Nós ainda somos o homem velho. Quando entra alguma coisinha do homem novo, nós já não queremos sair da nossa cristalização mental. Não queremos mudar. Tá bom como está, não vamos mudar. E ele, então, tomado de cólera, avançou e esmurrou a face de seu genro. Ele é espírito genro encarnado. O genro caiu, imaginando ser algum tipo de indisposição. Não que ele tenha sentido o soco fisicamente, não. Então uma senhora desencarnada aproximou-se de Neves e o acalmou, induzindo-o à serenidade. De onde surgiu? De repente surgiu essa senhora. Neves sentiu-se envergonhado e constrangido. Aquela senhora inesperada não o censurou, nem fez alusão ao seu gesto infeliz. Às vezes esse olhar que dão para a gente quando você está fazendo algo errado, só o olhar, Já basta. Já basta.
Então, nesse instante, o cavalheiro maduro e simpático dos pensamentos de Marina, enquanto ele estava ali falando, penetrou na casa. Marina veio recebê-lo, conduzindo até a cabeceira de Beatriz, que fitou o marido entre confortada e abatida. Nemésio sentou-se ao seu lado, beijou-lhe a mão e falou-lhe de seu restabelecimento, segundo lhe assegurara o médico. Legal, bonito, aparente, tudo em ordem. A esposa reanimou-se, sorrindo com esperança. Feliz com o carinho do marido, sentiu-se mentalmente renovada, acreditando que no refazimento do corpo físico, que iria acontecer a partir dali, que ela então iria querer viver mais. André e Neves surpreendem-se com a atitude de Nemésio. Por quê? Na seguida, Nemésio levantou-se rente ao leito e por trás da cabeceira da cama, o que ele fez? Tomou a mão da Marina. Imaginemos aqui o leito, a cabeceira, ele pôs a mão aqui, a Marina do lado de lá e um pegou a mão do outro, afagando os dedos da jovem, atitude completamente diferente da inicial, o que provocou a revolta de Neves. O homem humilde, tranquilo, não é verdade? Chamei a atenção. Neves se abala diante da situação, sentindo a dignidade ofendida, dando a impressão de que a família encarnada ainda lhe pertencia. Olha a dificuldade nossa, meus amigos e amigas. Nós achamos que é nossa ainda. Óbvio que temos que ter ligações, porque não foi por acaso que reencarnamos juntos. Mas eu ficar, ou vocês ficarem na casa após o desencarne, achando que aquilo é teu, que você manda, que você não manda, que ela... Não vamos nos iludir com essa bobagem, né? Isso não existe. Ninguém, repito, é dono de ninguém. Ô Magda, pois não, sabe uma coisa que deve ser difícil? Você voltar nessa situação e você ouvir os parentes falando das coisas erradas que você fez. Isso machuca. Isso deve machucar muito. Dói. E olha, todos nós fizemos coisas errada. erradas. Todos nós. Pode crer. Fizemos não, fazemos. Continuamos a fazer. Pula essa parte. Pula essa parte. Vamos pular essa parte. Tá bom. Não acabou ainda, né? André diz para o amigo não se afligir, acrescentando que há muito tempo aprendeu, aí André falando, que para as pessoas desencarnadas, quase sempre, as portas do lar se fecham no mundo, quando a morte lhe cerra os olhos. Acabou. Aquele período que nós temos valeu, estamos aqui. O que manda são as lembranças, a continuidade daquilo que aprendemos no lar. Porque, como eu falei há pouco, e as outras 9.999, aproximadamente? Nós não nos lembramos. Então, temos que simplesmente continuar. Não quer dizer que vamos nos desligar, ficar completamente ausentes. Não, ao contrário. Vamos tentar nos elevar cada vez mais com aqueles ensinamentos que aprendemos e vamos direcionar fluidos bons, fluidos que possam elevar a moral daqueles nossos familiares que ficaram na matéria. Então, desprender-se da posse sobre os outros é ainda uma tarefa a ser conquistada. Muito longe disso. Imagine o Cristo, nosso exemplo, nosso modelo e guia. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem é minha mãe? Ele falou, todos. O amor dele era para com todos, não era específico para Maria, para o filho, para o pai, para o avô, para o sobrinho, para os irmãos, não, para todos. Ele atendia a todos igualmente. Esse é o nosso exemplo, nosso modelo e guia. Em seguida, Nemésio e Marina saíram do quarto, tomando atitudes de jovens enamorados.
Nemésio abraçou Marina e explicou-lhe que o médico assegurara que Beatriz não resistiria mais que algumas semanas. Prometeu que assim que ficasse viúvo, se casaria com ela, pedindo-lhe, no entanto, que tratasse bem a doente. Pelo menos é algo positivo que ele está fazendo. Ele explicou que, apesar de não admitir a sobrevivência da alma, no entanto, se houvesse vida após a morte, não gostaria que a esposa partisse, nutrindo por eles ressentimentos. Ele estava apaixonado e acreditava ser correspondido por Marina. Marina aceitava os carinhos de Nemésio. No entanto, em sua tela mental, um filme era apresentado. Fizera-se querido de Nemésio, atraída por seus métodos atraído por seus métodos de sedução. No entanto, na realidade, amava o jovem filho de Nemésio. Diante desses pensamentos e da proposta de casamento, Marina caiu em pranto, aflita, cheia de remorsos e dúvida, pois amava o jovem. Nemésio quis saber o porquê do choro e Marina alegou problemas domésticos. Além de consolá-la, Nemésio estendeu-lhe um cheque com poupuda quantidade, beijando poupudo valor. André percebeu que o pensamento dele e de Neves, observando a cena com expectativa maliciosa, aliada à censura, vejam só, meus amigos e amigas, estabelecia correntes mentais estimulantes da turvação psíquica e influenciava a atitude do casal. Vejam só. Eu estou com raiva. Ao invés de diminuir, aumentava a atração de ambos, um pelo outro, acentuava a vontade de até partir para o sexo. Então vejam, o cuidado que nós temos que tomar. Foi à toa que Jesus veio aí e falou: orai e vigiai. Vigiai, como eu brinco sempre, não é o marido da vizinha, nem a esposa do vizinho, mas os nossos pensamentos. Está aí, ó, cuidado com os pensamentos. Por isso que nós devemos sempre fazer preces. Nesse instante, o que aconteceu? Uma simpática figura adentrou o recinto, indizível substância de amor, emanava-lhe da individualidade superior. Então, de pronto, o que aconteceu? Então, estava todo mundo focado, aí mudou, pensamento elevado. De pronto, todos modificaram seu estado interior. Marina se recompôs e, lembrando da doente, voltou para a cabeceira. Nemésio acalmou-se, recostando-se em uma poltrona. Então veja a influência do pensamento, o poder do pensamento, meus amigos e amigas. Neves então sossegou sua revolta, apresentando André Luiz, o recém-chegado de nome Félix. André sentiu que já o conhecia em algum lugar, mas não lembrava. Depois dos cumprimentos, Félix pediu que o auxiliassem no socorro a Nemésio. Peraí. Que, sem saber, era portador de grave deficiência orgânica. Ele estava doente, estava a ponto de ter um infarto, de ter um AVC, estava pronto, mas veja só o que acontecia. E aí vem uma observação para todos nós. Podemos então deduzir, observar a influência energética dos desencarnados sobre os encarnados que eu acabei de falar. Orai e vigiai os pensamentos, senão nós estamos perdidos. Félix, comprovando longa experiência médica, mobilizou energias magnéticas em favor do enfermo. Não estamos nem falando de Beatriz, estamos falando de Nemésio, que apresentava problemas circulatórios com possibilidade iminente de derrame cerebral. Intuído, Nemésio refletiu sobre os sintomas que tivera na semana anterior, quando teve breve desmaio.
foi aconselhado na época, semana anterior, a buscar ajuda médica, mas empolgado com Marina, qualificava a afeição como sendo o reencontro da mocidade que ficara lá para trás. Vou aproveitar esse momento, é agora. Não é bem assim, gente. Cuidado. Nemésio, então, andava em dia com todas as teorias da libido e, com isso, temia ouvir algum diagnóstico difícil. Veja, cuidado com o que estamos pensando. Será que aquilo que eu quero é o verdadeiro? Por que nós temos que usar a lógica e a razão? Porque nós nos confundimos a todo momento. Somos manipulados a todo momento. A quantidade de espíritos que se aproximam por afinidade a cada um de nós é intensa, é grande. Então nós temos que refletir muito sobre tudo que fazemos. Esperaria então o Nemésio a morte de Beatriz e o casamento com Marina para depois ir ao médico. Recomposto pelo auxílio de Félix, Nemésio saiu da sala. Então, e apesar da dificuldade de Neves para suportar aquilo, Félix ponderou que Nemésio apresenta problemas do sentimento. Entretanto, não se recusa simpatia e medicamento ao doente. Félix salientou que, apesar de tudo, ele não é um companheiro desprezível, que continuava ao lado da esposa, a quem ainda prestava assistência. Contudo, está apaixonado por uma jovem que o despreza. Simplesmente está ali para se aproveitar dele. Em determinadas ocasiões, acontecia fixar então Nemésio a esposa, perguntando à própria alma o que sucederia se ela adotasse conduta igual a dele, traindo-o. Era capaz de matá-la, não hesitaria. Quer dizer, ele pode fazer, ela não pode. É minha propriedade, assim como eu seria a propriedade de alguém e os senhores também? Não, ninguém é propriedade de ninguém, repito. E quem será o dever de compreender e auxiliar? Não nos cabe condenar ninguém. Diante dessas ponderações, isso é o Félix falando, diante dessas ponderações, Neves se calou, humilde, agora voltou à sua humildade. Por fim, Félix faz uma última ponderação a respeito daquela situação. A sublimação progressiva do sexo em cada um de nós é fornalha candente de sacrifícios continuados. Não nos cabe condenar alguém por faltas em que talvez possamos nós mesmos incidir, ou nas quais tenhamos já sido o que? Passíveis de culpas em outras ocasiões, em outras oportunidades. Compreendamos para que possamos compreender. Se nós não compreendermos, não adianta. Quem é dono da verdade? Conrado? O Cristo. O Maida? O Cristo falava Nenhum de nós. Vou repetir o que eu sempre uso de exemplo. Desta parede, nessa, ali fomos criados, aqui é quando chegaremos em Deus. Quanto evoluímos nessas milhares de reencarnações? Estamos grudados na nossa origem ainda, diz Emmanuel. Então, quem é melhor que alguém aqui? Neves se revolta ao ver a cena de Nemésio e Marina abraçados. Félix adverte que não nos cabe condenar ou julgar ninguém. Neves pede desculpa por ter sido descaridoso e insensato. Então Félix abraça o Neves e pede que ele esqueça e recomece de novo. A vida é tudo recomeço, vamos em frente. É aprendizado. É usar as experiências negativas para criar experiências positivas. Importante ressaltar, quando Félix entra naquele ambiente, as vibrações de Marina e Nemésio, como já foi dito, começaram a se modificar.
em decorrência de sua presença sob a influência de sua vibração. Félix poderia ter distanciado Neves da filha, para que ele não sofresse aqueles problemas que estavam ocorrendo ali, para que não perdesse o equilíbrio. Porém, percebeu que o coração de pai ainda não estava preparado ao desprendimento preciso. Tudo na hora certa, não adianta nós forçarmos. Apesar de humilde, apesar de ser socorrista, de ter participado de N resgates, trabalhado bastante, não tinha conseguido se desprender desta ligação com a família. Qual é a nossa família? A família universal, esse é o objetivo. Nós devemos nos amar aquilo que o Cristo ensinou igualmente a todos, não é especificamente aqueles que estão sob o mesmo teto. Estamos longe disso, muito longe, mas temos que ter isso em mente e trabalhar para que isso ocorra. Félix, Neves e André, então deixam a casa de Beatriz. Vamos agora ao capítulo 6, o último capítulo, e vão até o apartamento onde reside Marina, para conhecer a família da moça. Na entrada, percebe que o lar está desprotegido sob ameaça espiritual. Duas entidades desencarnadas, de aspecto grosseiro, conversam, como se a casa fosse delas. Estão nem aí com o que está no entorno. Somos os donos e está tudo bem. Os moradores encarnados não suspeitam de perigo existente. Vejam a importância de fazermos o evangelho em casa, o evangelho no lar, para tentar retirar esses perigos que acontecem. Esses perigos caem de paraquedas no nosso lar? Não, são espíritos afins que nos acompanham, toda a família, no momento em que deixamos de orar e vigiar. Simplesmente, os afins se atraem, ou compromissos que já assumimos em outras vidas. E temos que resgatar. Jogar de lado ou dar um golpe de mágica, isso não existe. Continuando. Félix, desculpe, voltei ao invés de avançar.